Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escritos na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, com o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de harpistas, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadurecem. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajude os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura
os freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoava o cântico de Moisés, de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá a sua glória e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus, o primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com a intensa calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém não se arrependeram das suas obras. O sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se separasse um caminho dos reis que vêm do Oriente,
Então vi sair da boca do dragão, a boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, o 7º flagelo. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. E vieram relâmpagos, vozes e trovões, e aconteceu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo das chuvas de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou do espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícies da sua prostituição. Da sua testa estava escrito um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, os quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. A besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição.
Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade de possuírem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta são, esses odiarão a prostituta. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão a carne dela e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles a realizarem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberão do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituirão os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram nas custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularão até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem o dobrado com ela, para ela. E o quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será queimado no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgue. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio, e conservando-se de longe com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e de toda espécie de madeira odorífera. Todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore. A canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos de carruagem, e de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você,
e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficaram de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? E lançaram o pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, a custo da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores, de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artifício, nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos, de todos que foram mortos sobre a terra. Depois dessas coisas, ouvi do céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia. E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demonstre-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e da noiva dele já se preparou, e ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês. Assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus,
pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. O exército do céu o seguia, montado em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol, e gritou com voz forte, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos os que quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por poucos tempos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E o número destes é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e da cidade amada. Porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que tinha enganado foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre.
Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que está escrito nos livros. O mar entregou aos mortos o que nele estavam. A morte e o inferno entregaram aos mortos o que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E vi do céu viu um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus. E mesmo o povo de Deus mesmo estará com eles, ele será o Deus deles. Eles enxugará todos os olhos, enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e o mostrou a cidade santa de Jerusalém que descia do céu da paz de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. E junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos os nomes, a saber, o nome dos 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam no leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e os seus portões, e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios.
e o seu comprimento, sua largura e altura são iguais. E mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. E a muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito com uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Não vi nenhum santuário da cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus ilumina o Cordeiro e a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. E do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e o reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer justiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem.
Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras das profecias deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará as flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e a cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos.